Olá, seja muito bem-vindo aqui ao AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária. E no programa de hoje vamos destacar o dólar. O dólar sobe e o que acontece? Os insumos ficam mais caros, mas a exportação vira um bom negócio para quem trabalha com agricultura, com agropecuária. Mas se o dólar tem uma queda, coisa que tem acontecido pouco nos últimos tempos, aí a situação é diferente. Os insumos ficam melhores, mas a exportação passa a não ser tão vantajosa. Afinal de contas, qual é o poder do dólar sobre a agricultura, sobre o agronegócio? É o tema que a gente discute agora no AgroB. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil, canal 500, e você acompanhando aqui pra gente o nosso canal 527, claro, HD, também no 9 analógico, e acompanha o canal do YouTube, o canal Viver Brasil. Lá você acompanha todos os programas que já passaram por aqui. Hoje, terça-feira de carnaval, e a gente discutindo algo importante, o dólar, o efeito dele sobre a agropecuária. Muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente, Matheus, conversando sobre um assunto importante dessa vez, o dólar. Obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Terça-feira de carnaval, mas a gente está focado, né? A gente está aí... Direcionado. Observando tudo que está acontecendo. Bacana. Matheus Machado, que é especialista em finanças. E com a gente também nesse papo está o Gustavo Vaz, que também é da área de finanças, especialista em investimentos. Ô Gustavo, seja bem-vindo aqui ao AgroB pela primeira vez, tomara que seja a primeira de muitas. Com certeza, eu agradeço pelo convite e vamos conversar muito ainda. Eu comecei aqui o programa, gente, dizendo do que o dólar faz na vida da gente. Eu devo ter cometido alguma coisa errada, talvez, porque não é o dólar é tão impreciso, mas para a gente resumir, assim, deixar um resumo mais fácil, o dólar está diretamente ligado ao nosso negócio como um todo e não fica diferente para o agronegócio, né? Com certeza, né? O agronegócio é o motor, né? Ele puxa boa parte do país e ele é calculado em dólar, né? As vendas são em dólar, mas como você bem adiantou no início aí, boa parte dos insumos do maquinário, eles também são importados, ou seja, eles são cotados em dólar. Então o dólar subiu ou o dólar caiu, está movimentando o agronegócio, está movimentando a precificação das commodities, da soja, do trigo, do café e por aí vai. Para quem está aqui no comércio, para quem está aqui na hora de negociar, é melhor ter o insumo mais caro e ter o produto com aquela potência toda lá fora, com o dólar lá no alto, mas aí tem um enfraquecimento também da demanda para o público interno. É difícil, é uma salada toda. Ou é melhor você ter ali um insumo mais barato e poder atravessar o produto, mesmo assim com muita qualidade, mas perdendo um pouquinho na exportação. Bom, vamos falar para quem, né? Para o consumidor. Para quem está no comércio. Para quem está ali no comércio, né? Para o vendedor, a chance dele vender mais é com um produto mais em conta. Quando você tem um arroz mais barato, um feijão mais barato, você vende mais. Por quê? Porque a demanda é a mesma, né? As pessoas elas buscam comprar. Mas na hora que o produto sobe, eu, consumidor, cheguei lá, ou olho para o comerciante e falo, oh, não vou levar 2 sacos de arroz, vou levar só um, porque está caro demais. Então, para a gente olhar para o próprio comerciante, para o vendedor, ele sofre. Ele sofre com essas vendas porque ele não consegue tirar a diferença, né? Vamos falar assim. Agora, o agricultor lá, quanto mais o mercado está aquecido, seja internamente ou lá no exterior, mais ele ganha. É claro que aí entra a boa educação financeira, né? Ele tem que ter um planejamento para não deixar que os insumos e o maquinário, né, tragam para ele um prejuízo em relação ao preço. Então ele tem que se organizar bem, porque o jogo parece fácil, né, Fabiano? Fala assim, o dólar subiu, ele vende o café mais caro, a soja mais cara, mas não é tão simples. Exato. Pois é, tudo tem 2 lados, não 3 lados, como diria o Skank, né? Não. Agora, Gustavo, e nessa toada da gente discutir aqui a forma de pensar o dólar e a agricultura, a gente tem um momento
onde o dólar anda disparado, né? Às vezes tem uma quedazinha, mas a gente fica felizinho um pouco, mas depois ele dispara novamente. Tá parecendo aquele, quando você tá torcendo contra um cavalo ali na corrida, né? Aí ele vai e atravessa o que você apostou. A gente tem uma tendência de ter um dólar ainda maior, uma disparada ainda maior durante esse ano de 2022? Então, vamos lá, Fabiano. Acho que o primeiro ponto, quando a gente vai falar de dólar ou qualquer moeda, é nunca tentar prever o futuro. Né? Então, a gente tentar acertar para onde o dólar vai, se o Banco Central não acerta, quem diria nós, meros mortais. Mas o que a gente tem, obviamente, de concreto é que os Estados Unidos, por exemplo, ele já tem declarado o aumento da taxa de juros devido à inflação que realmente aumentou bastante, né, nos últimos tempos lá nos Estados Unidos. E os juros, ele é o preço da moeda. Então, se a gente aumenta os juros, obviamente vai subir o valor do dólar. Então, por mais que tenha corrigido aqui no curto prazo o dólar, né, ele bateu ali seus R$ 5 no mercado futuro, principalmente. Hoje, por exemplo, só essa questão da crise, né, da Rússia com a Ucrânia, o dólar já disparou novamente. Quando a gente olha, de novo, esses mercados que são extremamente voláteis, a gente precisa sempre dar uma organizada para longo prazo. Dessa maneira, a visão ainda é, para a gente aqui, que o dólar permaneça por mais algum tempo nos patamares mais altos. Você citou aí a questão, né, dessa guerra que a gente não sabe quanto tempo ela vai demorar, quanto tempo vai virar esse imbróglio aí entre Rússia e Ucrânia, mas o fato é que os Estados Unidos estão enfrentando a maior inflação de todos os tempos, né? A Europa também tem índices inflacionários, e a gente nem se fala, né? A gente está quase voltando para aquelas etiquetagens lá do supermercado. Isso também, juntando esse bolo todo, faz com que a gente tenha mais imprevisibilidade ainda, né? Com certeza, né? Você mencionou bem, a inflação no passado em relação aos alimentos foi a maior inflação desde a instituição do Plano Real em 94. Então, só para a gente medir, né, o tamanho desse impacto. E quando você vê um cenário internacional com muita inflação e ainda você vê ali esse conflito, né, essa guerra absurda aí de Rússia invadindo a Ucrânia, a gente vê um temor ainda maior. Primeiro, pelos dois países, de fato, serem produtores. Segundo, pelo impacto que isso pode causar mundo afora. A gente não sabe como é que vai ficar a questão logística de fornecimento. A gente pensa primeiro em petróleo e gás quando a gente olha para lá, mas tem muito mais: milho, soja, trigo. Aquela região da Ucrânia é muito produtora e fornece muito para a Europa. E aí vem aquele ponto, o dólar subindo. O produtor brasileiro já está vendendo esse produto mais caro, então o mercado interno está sofrendo. Se o mercado externo, que já paga em euro, paga em dólar, começar a querer mais, aí a gente tem que se cuidar mesmo. Onde é que vai parar a nossa inflação? Por quê? Porque cada vez vai ter menos interesse em vender para o mercado interno e mais interesse em vender para o mercado externo. E aí você tem uma tendência de inflacionar ainda mais o mercado. Complicado. Gustavo, a gente fala muito aqui para o público em geral, claro, mas também com foco para quem está ali no agronegócio. A gente tem discutido aqui o café, apesar de todas as dificuldades, descobrimos aqui ao longo dos programas do AgroB, quem não conhecia a realidade ficou sabendo. O povo que tem que ser resiliente é quem produz café, viu? Porque tem geada, dá problema, dá sol, tem problema, tem chuva, tem problema, tem a alta do dólar, não tem problema, tem solução, tem exportação melhor. Mas tem aquelas questões, o público interno também fica com dificuldade para o abastecimento do próprio café que aqui é produzido. Nessa caminhada toda, se a gente pudesse apontar uma direção para o agricultor que está nos acompanhando agora, na hora de comprar os insumos, se ele tiver um dinheiro, ele faz a aquisição dos insumos agora e garante pelo menos o câmbio do momento para fugir de toda essa imprevisibilidade, ou ele espera mais um pouco e conta talvez com a sorte? Essa é uma ótima pergunta, né? O que é até pouco conhecido, a gente tenta orientar da melhor maneira possível, pelo menos aqui na nossa empresa, é que existe algo chamado de proteção. No inglês é utilizado no mercado a palavra hedge, tá? Quando a gente é algum tipo de agropecuário ou trabalha na parte agro em geral, você tem a parte de receitas e a parte de custos.
né? O que a gente tem de imprevisibilidade é dos dois lados ali. O que a gente pode trabalhar, seria ideal, trabalhar com imprevisibilidade, seria na parte das receitas. Mas custos, a gente conseguiria, em tese, deixar ela estável. Dessa maneira, como você é um produtor, ou às vezes um importador, utiliza desses insumos, como uma granja, por exemplo, você consegue travar exatamente no mercado financeiro, usando essa proteção, os seus custos. A meu ver, esse seria o melhor caminho. Uma vez que você tem os seus custos travados, existem inúmeras maneiras de poder fazer isso no mercado financeiro, você preocupa somente com a capacidade de vendas, né, a parte da receita. Aí tem a exposição do dólar, efetivamente, né, para saber como é que vai ser seu resultado, mas eu sinceramente acredito que esse é o melhor caminho, proteger os custos para que você possa preocupar somente com as receitas. Matheus, quer complementar? Bom, eu acho que talvez seja o melhor caminho, mas ainda tem aquele risco, né, de quando ele trava ali, ele está travando um preço também e o mercado pode jogar a favor ou contra ele. E aí lá na frente ele já travou um preço. Então também, se ele for travar esse preço, se ele for usar essa estratégia que foi muito bem apresentada pelo Gustavo, ele tem que ter essa consciência, né? Quando a gente fala aí do planejamento prévio, é justamente isso. É entender que quando eu escolho um caminho, eu também corro algum tipo de risco, né, de ganhar com aquela escolha e de perder. Mas eu acho que o principal ganho que o Gustavo mencionou é você ter previsibilidade. Ou seja, quando você olhar para o seu caixa, você de fato vai entender o quanto eu vou gastar, já está travado, e realmente agora eu preocupo com a minha receita, com a minha produtividade, né, com a minha venda. Mas assim, é que se fosse o melhor, olha, não diria o melhor, mas o único caminho, todos fariam. E aí a pergunta e o jogo é justamente esse, procurar profissionais como o Gustavo e procurar outros profissionais do ramo para entender o seu negócio, entender os tipos de contrato que você já praticou, como que é, né, o seu fluxo ali, e aí sim você toma uma decisão. É porque o mercado agro, ele vem se profissionalizando cada vez mais. Mas a gente ainda vê uma comunidade ali que faz ainda de uma forma muito rudimentar o controle das despesas que ele tem ali durante a operação. Até porque grande parte ainda faz parte da agricultura, da agricultura familiar. Exato. Então vai ter aquela coisa ainda um pouco caminhando para o profissionalismo em muitos pontos. Né? Perfeito. Muitas vezes ele se profissionaliza no maquinário, né? Ele adquire uma máquina ali mais robusta, mais moderna, mas a própria administração da fazenda, ali, da colheita, da plantação, ela ainda herda muita coisa, né, do rudimentar, daquele jeito ali de fazer negócio no boca a boca, daquele controle de cabeça ou no papelzinho. Então isso também vale a dica, né? Se você vai, por exemplo, travar um preço, então aproveita lá e já dá uma profissionalizada na sua fazenda. Às vezes não é caro, né? Às vezes vai demandar um tempo, você contratar uma consultoria ali de uma empresa, mas vale a pena. Muito bom. Gente, tá bom demais o papo aqui. A gente vai continuar no próximo bloco, inclusive discutir com vocês sobre os insumos, hein? Os insumos que a gente falou aqui da compra agora, tem na Rússia. A Rússia é grande exportador, a gente vai entender o que isso pode impactar também, até na transação, né, do dólar, também tem a ver com a grande moeda que a gente tem no mundo ainda. A gente vai para o breve intervalo e você continua aqui no canal Viver Brasil. Nosso intervalo está cheio de informações importantes. Já já a gente volta.